aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, vamos então fazer a correção da avaliação. Então, para os alunos aí CTPM Montes Claros, tá? No dia 12, né, terça-feira, a gente teve a nossa AV1 e vocês já tiveram acesso aí às notas e os gabaritos, mas a gente vai fazer a correção aqui e o comentário de cada uma das questões. Lembrando que como as questões elas são embaralhadas, não necessariamente a sua prova está na mesma ordem da que eu vou corrigir aqui, tá bom? Mas vocês vão anotando aí os gabaritos e entendendo, né? Já tem o gabarito na verdade, vocês vão entender o porquê de cada questão. Então vamos lá. A primeira que a gente vai ver aqui é essa aqui da Universidade do Ceará, de Fortaleza. Então, Nice, como é conhecida entre dezenas de vizinhos que vivem praticamente grudados lado a lado em um beco, é uma das mais de 3 centenas de pessoas que têm tuberculose na Rocinha, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma doença infecciosa transmitida pelo ar, causada por uma bactéria, bacilo, que afeta principalmente os pulmões. Os ossos do sistema nervoso também podem ser atacados. Perda de apetite, tosse por mais de 3 semanas, irritação e cansaço são alguns sintomas que podem ser confundidos com uma pneumonia ou gripe comum. Bom, meus queridos, dentro desse texto, tá, foi feita a seguinte pergunta: sobre a patologia descrita, que é a tuberculose, avalie as informações a seguir. Lembrando que a prova ela pegou basicamente vírus, né, e viroses e reino monero. Então todas as questões estão dentro disso aí. Número 1. A tuberculose tem como agente etiológico o fungo. Pronto, já está errado. Né? Tuberculose, a própria questão está falando no corpo dela, que é uma bactéria. Né? Então, fungo anaeróbio, micobactéria tuberculose, errado. É até, o micobactéria tuberculose é realmente o nome da bactéria, que também pode ser chamada de bacilo de Koch. Tá? Mas não é um fungo, é uma bactéria. Então, número 1, sai fora. 2. A pesquisa bacteriológica é o método primário quer para o diagnóstico, quer para o controle do tratamento da tuberculose. Correto. Sempre quando você for propor um tratamento, ou até mesmo alguma profilaxia, é importante você conhecer e entender como age a bactéria ou qualquer outro patógeno. Correto? Então a número 2 está corretinha. 3. A transmissão direta da tuberculose ocorre de pessoa a pessoa através de perdigotos, da saliva, tosse, escarro de pessoas portadoras da doença. Também está correto. Lá na aula nossa eu falei exatamente isso aí, ó, que está no número 3, que é a forma de transmissão. E a número 4, as medidas profiláticas para a tuberculose são de cunho sanitário, com campanhas publicitárias para divulgação de prevenção, e ainda não existe cura para a doença. Então, vamos ver. Ó. As medidas profiláticas, elas podem até ter relacionado a cunhos sanitários, mas com medidas profiláticas, por exemplo, você tem vacinação. Lembra da BCG, vacina da BCG? Ela é uma vacina justamente para a tuberculose. E outra coisa, existe cura sim, a gente tem um tratamento. Assim, além da vacina, só que a vacina é um caso de profilaxia, mas você tem tratamento com medicamentos, com antibióticos. Tá? Então essa número 4 está errada. Então aí nós ficamos com 2 e 3, respostas de como vocês podem ver, a letra E. Tudo bem? Vamos para 2? Vamos lá. Na 2, uma questão do Weng, falando de leptospirose e dengue. Aí vale a pena ressaltar que a leptospirose é uma doença causada por bactéria. Então, uma bactéria que está presente principalmente em urina de ratos. E a dengue, que é bem mais conhecido, é um vírus que é transmitido, por exemplo, pelo Aedes aegypti. Tá, então, a leptospirose e dengue são doenças que podem ser fatais. A informação sobre as formas de transmissão auxilia a população a tomar importantes medidas de prevenção. Aí tem a charge aí, né, um ratinho. Vou atacar as favelas e as áreas de risco. E o mosquito falando, eu sou chique, vou atacar as mansões de luxo com piscina. Né? Então, fala aí, ó, uma medida profilática que pode impedir expansão de ambas as doenças é: letra A, realizar a vacinação periódica da população. Gente, a vacinação é realmente uma medida profilática, mas não existe vacina para dengue, por exemplo, nem para leptospirose. Então não tem como você fazer a vacinação. Tá? B, evitar acúmulo de água de chuva. Seria essa aí, letra B. Por quê? O acúmulo de água de chuva
por exemplo, igual o mosquito falou aí em mansões, mas em qualquer área, com água limpa, é ótimo para o desenvolvimento do mosquito da dengue. E a água de chuva também, quando é acumulado, igual às vezes em top bueiro, tem um acúmulo de chuva, também é onde você vai ter expansão, onde o rato vai urinar e aí pode contaminar muitas pessoas. Então a letra B é a principal, evitar o acúmulo de água de chuva. Tá? Letra C, controlar a população de insetos vetores. No caso da dengue faz sentido, mas no caso da leptospirose não é um inseto, né? O rato é um animal. Para ser mais específico, né? Um mamífero. E evitar o contato com água contaminada. No caso da leptospirose, sim. No caso da dengue, não é bem o contato com a água contaminada. No caso da dengue, é o mosquito que transmite. Então você tem que acabar com a água, não pela contaminação dela, de ter o vírus, por exemplo, mas para não deixar o mosquito completar seu ciclo de vida. Né? Então aqui, letra B, vamos aqui a outro, a número 3, que é da Universidade de Fortaleza do Ceará, fala assim, ó, até o fim de março deste ano, o Ministério da Saúde divulgou boletim confirmando quase 580 casos de febre amarela no Brasil. Os dados foram contabilizados do dia 1º de dezembro de 16 até 31 de março de 17. A doença já causou 185 mortes em 91 municípios do país, sendo Minas Gerais o estado mais afetado pela doença desde o início do surto, com 422 casos confirmados. Em segundo lugar está o Espírito Santo. Então, a pergunta é, acerca das formas de transmissão e sintomas da febre amarela, julga as afirmativas que se seguem. Número 1. Febre alta, calafrios, dor de cabeça, dor muscular, náuseas, vômitos por cerca de 3 dias são alguns dos sintomas observados, podendo agravar para insuficiências hepática e renal, icterícias, que é óleo e pele amarelados, e manifestação hemorrágica, são sintomas da febre amarela? Correto. Né? Começa sempre com febre, dor de cabeça, calafrios, e isso pode evoluir para casos mais graves, como foi colocado aí com insuficiência hepática, renal, icterícia e hemorragias. Tá? Então, está correto. Número 2. No ambiente urbano, o vetor do vírus é o mosquito fêmea Aedes aegypti, correto, e o mosquito que transmite a dengue enquanto em ambiente silvestre, como na mata, é o mosquito fêmea do gênero Hemagogus. Isso. Então, realmente, o Aedes aegypti, ele transmite tanto a febre amarela quanto a dengue, e na cidade ele é um problema. Né? Só que no ambiente silvestre, a gente tem o Hemagogus. Né? Os últimos problemas que nós tivemos com a febre amarela nem foi com a Aedes aegypti, foi com o mosquito Hemagogus. Tá? Então, também está correto. 3. A doença é contagiosa, ou seja, podendo haver transmissão do agente etiológico de pessoa para pessoa? Não. Tá? A febre amarela é pela picada do inseto vetor, do mosquito. Tá? Não é por contato direto, então já está errada. E 4, ainda não está disponível vacina para a febre amarela. Sim, já está, você já deve ter tomado. Né? A gente tem várias campanhas, já existe vacina sim para a febre amarela. Então, resposta letra A, número 1 e 2. Bom, vamos lá para a quarta questão. Na quarta questão do Enem, fala sobre a rubéola. Ó. A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita, que pode levar ao risco de aborto e malformação congênitas. Nós falamos sobre isso na aula, que está gravada lá e disponível no YouTube, tá? Sobre doenças bacterianas. Devido à campanha de vacinação específica nas últimas décadas, houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres. Doenças virais, tá, gente? Desculpa. E a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. Considerando a preocupação com a ocorrência da rubéola congênita, que é o SRC, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação de homens. Então, em vez de pegar só as gestantes, passaram para os homens também. Por qual motivo isso aconteceu? Né? Porque eles ficam mais expostos a esse vírus? Não, a exposição ela é para os dois, tanto para o homem como para as mulheres. Transmitem os vírus à mulher gestante? Sim. Né? O vírus da rubéola, gente, ele pode ser transmitido por contato direto, mas também pode ser transmitido por relação sexual. Tá? Então, uma forma de proteger a mulher
é protegendo o homem, porque aí evita certas passagens, tá? Letra C, passam infecção diretamente para o feto. Não tem como passar direto para o feto. Se o homem estiver contaminado, ele contamina a mulher e a mulher passa para o feto, tá? Não tem como fazer essa ocupação direta, não. Letra D, transferem imunidade às parceiras grávidas. Ué, quem dera, né? Se eles transferissem imunidade, infelizmente não transferem imunidade desse jeito, né? Pela relação sexual. Oh, já pensou? Letra E, são mais susceptíveis a esse vírus que as mulheres. Não, os dois são iguais, mas no caso da mulher é pior, não por causa da doença na mulher. A rubéola na mulher ela é facilmente contornável. O problema é a criança, tá? É o embriãozinho que está desenvolvendo lá. Tudo bem? Então, aqui no caso, letra B, para evitar que eles transmitam às mulheres. Número 5, Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Sobre os vírus são feitas as seguintes afirmações. 1. Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que necessitam de toda a maquinaria bioquímica de uma célula viva para conseguir realizar todas as suas atividades metabólicas, inclusive de replicação. Correto, tá? Os vírus, eles não têm metabolismo próprio. Como eles não têm metabolismo próprio, eles precisam de outras células e por isso são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Nós trabalhamos isso em sala de aula. 2. O ciclo reprodutivo de um vírus em que a célula hospedeira é rompida é chamado de ciclo lítico, enquanto que o ciclo reprodutivo cujo vírus se integra aos cromossomos das células hospedeiras, mantendo-se inerte e multiplicando-se juntos com as células hospedeiras, é chamado de ciclo lisogênico. Correto. Vocês podem olhar tanto no slide da aula como na apostila do positivo, que vocês vão encontrar aí, isso aí que também foi explicado em sala de aula. E 3. O vírus da AIDS, que é o HIV, é um retrovírus. O que é retrovírus? Possui como genoma o RNA e apresenta uma enzima chamada transcriptase reversa, que permite o quê? A possibilidade de sintetizar DNA a partir de RNA. Então, número 3, perfeito também. Tá? Então, a resposta aí, letra D. 1, 2 e 3. Todas estão corretas. Bom, vamos lá para número 6 agora. FATEC de São Paulo. Vírus de computador são programas que geralmente causam algum dano aos computadores. O técnico em segurança da informação precisa estar sempre atento para impedir a contaminação de sistemas por esses programas. De um modo geral, os vírus de computador contêm instruções que serão lidas pelo computador infectado e irão determinar que ele crie cópias desse programa e espalhe para outras máquinas. A denominação vírus dada a esses programas deve-se à analogia que é possível estabelecer entre o modo de replicação deles e dos vírus biológicos. A analogia é possível, porque os vírus biológicos, para se multiplicar, aí você tem 5 aí, alternativas. Na primeira, fazem apenas leitura de informações contidas no material genético das células infectadas. Gente, o vírus não faz leitura das células, não. Tá? Do DNA da célula, não. Ele apenas controla para replicar a parte dele. B. Apresenta dependência apenas do metabolismo das células infectadas, não utilizando nenhuma de sua estrutura e utiliza toda a estrutura que é possível, porque ele não tem estrutura nenhuma. Por exemplo, os ribossomos para sintetizar proteínas, correto? C. Não utiliza nenhuma substância da célula infectada, utiliza tudo, o vírus utiliza tudo. Então, letra C está fora. D. Utilizam apenas a energia das células infectadas. Não, utiliza energia e estrutura. O vírus não tem estrutura nenhuma, a não ser o material genético ali, né? E uma ou outra enzima. Letra E. Induzem as células infectadas, a partir das informações contidas no material genético que eles carregam, a criar as suas cópias. Correto. Exatamente a letra E aí. Beleza? Continuando aqui, para a gente não demorar muito. Questão 7, que é uma questão feita por mim, né? Tem aí uma charge, né? Falando do Aedes aegypti, né? Doutor, estou em uma crise de identidade. Ora sou dengue, outras chikungunya e ainda tem um tal de zika. Qual deles você é agora? Né? Então isso é mostrando, né, que o Aedes aegypti ele consegue ser vetor de mais de uma doença diferente, tá? E aqui uma outra charge, eles falando: hoje eu transmito dengue, chikungunya e você vai de zika vírus. Pô, terceirização até aqui, né? Fazendo uma crítica aí à terceirização que estava ocorrendo
no Brasil nessa época, era uma temática que estava sendo muito discutida. Mas vamos lá, no Brasil, já há alguns anos vivenciamos epidemias causadas pelo vírus da dengue e conhecemos recentemente mais duas doenças que também são transmitidas pelo mosquito vetor Aedes aegypti, a Zika e a chikungunya. Sobre essas doenças, é correto afirmar que todas são transmitidas pelo mesmo vetor? Sim, até aí dá certo. Porém, a dengue e a zika têm como agente etiológico um vírus, enquanto a chikungunya é um protozoário? Não. As três são virais, tá? B. Das três doenças, a dengue é a única que pode apresentar quadro hemorrágico, certinho. Tá? Dessas aí, a única que evolui para um quadro hemorrágico, que a gente chama de dengue hemorrágica, né? É a dengue mesmo. E letra C. As prevenções das doenças são exatamente as mesmas e inclui precauções com lugares onde o mosquito possa se reproduzir e contaminação de objetos manipulados por doentes. A primeira parte está certa, só que objetos não transmitem. Você pega, por exemplo, um celular, contamina ele, a pessoa pega o celular e vai pegar a doença. Não, isso não existe. É só pela picada do mosquito. Então, acabou. D. O vírus da Zika é tão forte quanto o da dengue ou da chikungunya. Não é tão forte. Os sintomas, porém, são parecidos com as doenças primas. Dores no corpo, manchas vermelhas, mas não apresenta febre. Gente, febre você pode ter nas três, tá? O tratamento das doenças é semelhante, uma vez que todas são causadas pelo mesmo agente etiológico. Não. São vírus, mas são vírus diferentes. O que eles têm em comum é o vetor. Tá? Você tem o vírus da dengue, você tem o vírus da zika, você tem o vírus chikungunya. Então, os agentes etiológicos são diferentes. Portanto, letra B, como eu já falei lá. 8. PUC, do Paraná. Vírus é uma entidade biológica que pode infectar organismos vivos. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e controle da maquinaria de autorreprodução celular. O termo vírus geralmente se refere às partículas que infectam eucariontes, enquanto o termo fago é utilizado para descrever aqueles que infectam procariontes. Tipicamente, essas partículas carregam uma pequena quantidade de ácido nucleico cercada por algumas estruturas protetoras consistente de proteínas, também chamadas como envelope viral capsídeo, ou feita de proteína e lipídio. São conhecidas aproximadamente 3.600 espécies de vírus, sendo que algumas são patogênicas para o homem. Analise as proposições sobre os vírus. Então, vamos analisar aqui e ver, né? São 4 que a gente tem aí. Que está lá assim, ó. Vírus com enzima transcriptase reversa são possuidores de DNA como material genético e são capazes de promover cópias de moléculas de DNA a partir de moléculas de RNA. Aí está falando do retrovírus, como é o vírus da AIDS, por exemplo, e está correta a número 1. 2. Febre amarela, dengue, varíola, poliomielite, hepatite, hanseníase, AIDS, condiloma, sarampo, sífilis e cachumba são viroses humanas? Não, gente. Por exemplo, a hanseníase é bactéria que causa, não é vírus. A gente tem a sífilis, a mesma coisa. Então, não são. 3. Há vírus bacteriófagos capazes de realizar o ciclo lítico, onde a célula infectada não sofre alterações. Já está errado. No ciclo lítico sofre interações sim, é no lisogênio que não sofre, então aí já está errado. 4. Antibióticos como penicilina, cefalexina e ampicilina não são indicados para tratamento de viroses. Correto, pois o vírus, devido à sua elevada capacidade mutagênica, desenvolve rapidamente resistência a esses medicamentos. Não. O que acontece? Eles não são indicados porque antibiótico ele atrapalha o metabolismo celular. O vírus não tem metabolismo, então o antibiótico não vai fazer efeito no vírus, correto? E 4. Normalmente os vírus apresentam especificidade em relação ao tipo de células que parasitam. Assim, o vírus da hepatite tem especificidade pelas células hepáticas, os vírus causadores de verrugas têm especificidade por células epiteliais, assim como os vírus que atacam os animais são inócuos em vegetais e vice-versa. Isso está correto. A menos que sofram uma mutação, mas aqui a questão não está falando sobre isso. Então, está correto sim. Então, a primeira e a última aí, tá? Letra C, beleza? Vamos passar aí para outra, tá?
Nos itens abaixo, o FMG, nos itens abaixo estão caracterizados conjugação, transformação e transdução, que são tipos de reproduções bacterianas. Né? Então são descritas elas aí. 1. Depende de um vírus para efetuar-se. 2. Ocorre quando a passagem de material através de ponte citoplasmática. 3. Ocorre através de absorção de ácido nucleico livre no meio. E 4. Depende da formação de isogametas. Então, qual seria aí, qual dessas alternativas abaixo, aí, A, B, C, D, E, corresponde a conjugação, transformação e transdução? Então, o que acontece? Conjugação. Qual dessas seria conjugação? Seria de número 2. Passagem de material genético através de ponte citoplasmática. Tá? Transformação. Seria o 3. Ocorre através de absorção de ácido nucleico livre no meio. E transdução depende do vírus para efetuar. Letra C. A número 4, que fala sobre formação de gametas, não encaixa dentro de nenhuma reprodução bacteriana. As bactérias não formam gametas, ok? Então aí, letra C. 2, 3 e 1. A gente tem aqui a 10, né, que é uma questão do Enem, que fala o seguinte, o uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, aliado a condições precárias de higiene, representam fatores de risco para o aparecimento de uma infecção denominada ceratite microbiana, que causa ulceração inflamatória na córnea. Para interromper o processo da doença, é necessário tratamento com antibiótico. De modo geral, os fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação corneana e determinam mudança no seu metabolismo, de um estado aeróbico, com utilização de oxigênio, né, para o estado anaeróbico, sem oxigênio. Como decorrência, observa-se a diminuição no número e na velocidade de mitose do epitélio, o que predispõe ao aparecimento de defeitos epiteliais e a invasão bacteriana. Bom, sobre isso então, pergunta-se, a instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso, quer dizer, ela instalar e ela avançar o processo infeccioso na córnea, estão relacionados com algumas características gerais desse micro-organismo, tais como, então, gente, o que faz a bactéria instalar e avançar o processo infeccioso? Né? Vamos materializar isso. É a grande capacidade de adaptação? É a grande capacidade de sofrer mutação? É a diversidade morfológica? É o alto poder de reprodução? Que são essas 4. A letra E também fala alto poder de reprodução. É o alto poder de reprodução, meus queridos. É isso que faz a bactéria avançar o processo infeccioso, porque ela consegue reproduzir com muita velocidade e rapidamente ela causa infecção em toda a região, tá? Então a letra D, ó lá, o alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes geneticamente idênticos, porque geralmente a reprodução é assexuada, né? E a diversidade metabólica, existem bactérias anaeróbias, aeróbias, né? Considerando processos aeróbicos e anaeróbicos para proteção de energia. Então a letra D é correta. A letra E fala que é o alto poder de reprodução também, mas fala que existe um aumento da variabilidade genética. E não é. Essa capacidade de reprodução, essa grande capacidade, é característica de reprodução assexuada. E na reprodução assexuada não tem variabilidade genética. Né? Então, no caso aqui, letra D. Tudo bem? E aí, para a gente terminar aqui, as últimas duas, né, bem tranquilinhas. Considera os seguintes componentes celulares, aí fala membrana, carioteca, cromossomo, eloplasma, ribossomo, retículo endoplasmático, mitocôndrios e cloroplasto. Dentre as alternativas seguintes, assinale a que tiver a sequência representativa de estruturas ausentes. Então, o que não está na bactéria? Gente, organelas, com exceção do ribossomo, não tem nenhuma, que é uma célula procariota. Então, você já tira 6 a 7 a 8, né, que é retículo endoplasmático, mitocôndria e cloroplasto. Elas não têm organelas. A número 5 é a ribossomo, é a única que tem, e eloplasma e cromossomo tem, carioteca não, né, que é o envelope ali nuclear. Né? Então, 2, 6, 7 e 8, letra C. Ok? E aí a gente tem a última, que é a 12, falando sobre doenças bacterianas. E fala, ó, são provocadas por bactérias, letra B, hanseníase, tétano e sífilis. Na letra A a gente tem, por exemplo, a poliomielite, que é uma doença viral. Na letra C a gente tem aí herpes, que também é febre tifoide, que também é pneumonia, pode ser bacteriana ou não. Letra D tem AIDS, né, que é viral. Letra E a gente tem a própria gripe, que é viral, tá? Então a gente sempre vai ter uma ou duas aqui
que sempre vão ser virais. Tudo bem? Sarampo também, né? Leptospirose é bactéria aqui na letra E. Ok? Então aqui as três que contêm doenças bacterianas são sífilis, tétano e hanseníase, né? Aqui, letra B. Ok? Espero que tenha ajudado vocês aí. E até as próximas. Ok? Continue estudando, fazendo atividades. Abraço a todos aí.